Durante muitos anos, muitas décadas, o porto, ele sempre foi algo estranho ao santista. Poucos profissionais da própria cidade trabalhavam, as empresas geralmente de São Paulo, e as pessoas que trabalhavam no despacho, nunca ninguém entendia muito essas questões ligadas à área portuária. Mas uns anos para cá, o porto hoje, ele impacta, sempre impactou, mas impacta de uma forma mais ostensiva na economia da cidade. Tá? Então, hoje a ideia do porto, ao longo dos anos, ela foi se transformando e foi dando conhecimento às pessoas, ao santista e da região da Baixada. O Porto de Santos hoje é o maior da América Latina e aí uma ideia de voltar, de modernizá-lo hoje, na mente dos governantes, passou a ser algo concreto. E hoje eu vou ter a honra de conversar com o Dr. Celso Pio, que militar na área do trabalho, direito do trabalho, é um estudioso na área portuária, está à frente de um anteprojeto sobre a modernização dos portos no Brasil, descentralização e dando autonomia para as autoridades portuárias, enfim. A gente vai bater um papo com eles sobre essas questões para que as pessoas cada vez mais tenham conhecimento. Celso, um prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer, Sérgio. Obrigado pelo convite. Eu acho que essa oportunidade é mais uma para esclarecer toda a comunidade, em especial da Baixada Santista, porque a maior atividade econômica aqui na Baixada é a área portuária. Então, a economia, não só do Brasil, porque 98% do mercado externo sai pelo modal marítimo, e para a sociedade santista é muito importante trazer informações para que fiquem tranquilos sobre quais as ideias, as diretrizes que foram adotadas pela comissão formada pela Câmara dos Deputados. Isso, no início do ano, o presidente Arthur Lira nomeou uma comissão de 16 juristas, comandadas pelo ministro Douglas Alencar Rodrigues, do TST, mas multidisciplinar. Tinha o ministro Benjamin Zimmer, do TCU, Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAC, a Juliana Domingues, superintendente jurídica do CAD, o desembargador Nelson Cavalcante, do Tribunal Marítimo, a doutora Flávia Bauer, do Ministério Público do Trabalho, o doutor Heraldo Francese, advogado representante dos trabalhadores, advogados membros da Comissão Nacional de Direito Portuário e Marítimo da OAB Nacional, doutora Ingrid Janella, doutor James, doutor Godofredo, do Rio de Janeiro, doutor James de Itajaí, doutora Ingrid, atual presidente da Ordem de Pernambuco, o doutor Marcelo Sammarco, ou seja, vários representantes, uma comissão multidisciplinar, e eu tive a honra de ser convidado para ser o relator do anteprojeto. Essa comissão, ela desenvolveu seus trabalhos durante 8 meses, fizemos inúmeras audiências públicas, ouvimos trabalhadores, todo o setor portuário. Importante frisar que não é uma comissão para revisão da legislação portuária do trabalho, e sim a revisão total da legislação portuária. Nós dividimos a comissão em 3 subcomissões, uma para tratar da desburocratização, da simplificação da área portuária, outro tratar do porto em si, das questões fundamentais do porto, envolvendo a autoridade portuária, a ANTAC, e a terceira subcomissão, sim, voltadas para as questões do trabalho. Essa colocação, na verdade, essa informação à sociedade, aos colegas advogados, é muito importante, Celso. Quando a minha fala inicial sobre até coisas, nós geralmente impactamos quando vemos alguma coisa. Até a avenida portuária, antes de se tornar, ela ser aberta, você tinha cada vez uma sensação que era longe o porto. E nós tivemos aí uma expansão do porto, nós temos movimentos também que vão de encontro, como o túnel. Agora já não é apenas uma mobilidade, uma expansão do porto, a ideia da outra margem se expandir, enfim. E nada melhor e nada mais justo porque tem juristas, pessoas que entendam
E é multidisciplinar, são várias frentes que são atacadas, né? Por exemplo, essa questão dos trabalhadores, dos sindicatos e tudo mais, que tem sempre medo, é um receio que vão ser substituídos, enfim. Todas as questões hoje, a legislação, embora não precise de uma revisão, mas ela precisa sim de um novo planejamento, um planejamento moderno que se adeque, porque se fosse manter o que nós tínhamos ali, 93, né, Lei dos Esportes, né, eu não sei se teve uma mais atual, mas acaba tendo um modelo antigo, né, e acaba não funcionando. Então, Sérgio, na verdade, houve uma grande alteração de todo o modelo portuário em 93, posteriormente teve uma nova alteração em 2013 e, passados 10 anos, houve um consenso na Câmara dos Deputados da necessidade de alterar. Quando nós fomos nomeados, nós passamos a trabalhar em cima e chegamos à conclusão do acerto do presidente da Câmara em criar essa comissão. E nós não apresentamos apenas uma revisão do marco legal, nós criamos um sistema portuário brasileiro. O porto é tão importante, tem tantos atores envolvidos, que há necessidade de ter uma interpretação conjunta, como um sistema para que possa entregar e fazer frente ao aumento anual do agronegócio, trazer investimentos estrangeiros. Hoje, nós estamos ouvindo aí, o TECOM 10 vai trazer investimentos na ordem aí de 3, 4 bilhões para poder deixar operacionalizando o novo terminal de contêiner que está com o edital. Fevereiro agora ainda deve sair a expansão da área da poligonal do porto, que é a área que está sob a responsabilidade da autoridade portuária, de passar dos 7 milhões para 20 milhões de metros quadrados, pegando o município de São Vicente, Praia Grande, outros municípios da Baixada, para a retroárea, porque há necessidade de movimentação de toda essa mercadoria e é impossível ela permanecer na área do Porto Molhado, porque há uma limitação geográfica. Então, a ideia do anteprojeto foi exatamente, nas duas primeiras comissões, trazer segurança jurídica, desburocratizar, descentralizar de Brasília, deixar as decisões mais próximas de quem tem conhecimento das necessidades locais, que é a autoridade portuária, descentralizar para a ANTAC e fortalecer o Ministério dos Portos, dando um grande poder para definir diretrizes, plano de outorga, toda a estrutura do setor portuário brasileiro. Mas é lógico que a terceira área, que foi a área do trabalho, ela acaba tendo uma repercussão muito maior, porque envolve sempre o conflito que deu origem ao sistema capitalista, que é o conflito entre o capital e o trabalho. Exatamente. Se falando, eu me lembro que o governador de São Paulo hoje, ministro, na época ministro Tarcísio, ele tinha a figura dos portos privados, e aí no Espírito Santo tinha muita areazinha para os portos privados. A legislação, ela também contempla essas questões, porque eu confesso que acabo observando os portos maiores, como Santos, que precisava realmente dessa informatização, e eu entendo que a legislação vem contemplar um porto que é o maior da América Latina, Paranaguá, enfim. Mas esses portos privados é bom para atrair, eles funcionam tem as questões do direito de trabalho, mas ele é privado, como fomento para a região? Então, na verdade, a Constituição Federal determina que a exploração do porto pertence à União. Tá? Nós estamos mantendo a possibilidade de concessão da autoridade portuária para a iniciativa privada. A operação portuária já é toda privada desde 93. Então, nós temos a autoridade portuária pública e a privatização da operação portuária, através de contratos de arrendamento ou através de autorizações para a criação de portos privados, que são a propriedade do solo já é privada. O que aconteceu com Vitória foi a primeira e única até hoje que houve a concessão, a privatização da autoridade portuária. É uma questão que tem dois lados, uma parte
defende que isso tem que continuar na mão da autoridade pública, porque é uma questão de estratégia nacional. Pegando o exemplo dos Estados Unidos, que é o país mais liberal, os portos lá não são, a autoridade portuária não é privatizada. É privatizada só a operação, como já ocorre em todos os portos brasileiros. Outros dizem, não, vai dar uma agilidade melhor para os contratos, porque não precisará passar por licitação e etc. Isso é uma questão que o Porto de Vitória agora tem que ser feito uma análise. Eu sou sincero que há muita dúvida, muita discussão. Eu já escutei gente falando bem da privatização, outros criticando. Eu não tenho condições, não fiz um estudo para tecer um comentário. Tá? Num primeiro momento, eu tenho uma visão que os portos, a autoridade portuária deve ser mantida sobre o poder público e a privatização da autoridade. Nós pusemos no anteprojeto que os portos estratégicos não poderão ser privatizados, porque daí é algo que pertence ao próprio Estado, porque isso mexe até com a segurança nacional e etc. Então, nós colocamos um dispositivo no anteprojeto para limitar essa privatização a portos menores, que eu acho até que eles podem ser privatizados no sentido de realmente até vendidos, transformados em portos privados, como já existem os TUPs hoje. Então, Portonave é um porto privado em que a área foi comprada pela MSC, ela construiu todo o porto, é um porto privado autorizado a exploração daquele porto para uma empresa privada. Não é um porto público, já é um porto privado direto. Mudando o modelo de concessão que você tinha, por exemplo, na questão do petróleo, nós tivemos muitas questões iniciais, onde sempre havia um monopólio da Petrobras e precisava. Depois houve uma concessão, depois compartilhamento, ou seja, mas como você bem colocou, pertence à União, essa concessão privada. Mas é muito importante a gente conversar com quem realmente está à frente, quem está discutindo, porque você tem essa questão, a descentralização de uma autoridade portuária, eu acho estrategicamente, acaba não sendo bom para o Estado e para a União, no caso, e consequentemente, até para essa questão estratégica dos portos. E nós estamos falando de cidades menores. Eu lembro que na costa do Espírito Santo, por exemplo, tinham várias cidades que estavam pleiteando e estavam atrás de investidores para fomentar toda a região. Mas a gente olhando de uma maneira assim, mais fria, e escutando você falar, realmente até que ponto essa descentralização, essa venda, essa mudança no contrato de concessão realmente eficaz é importante. A gente tem que diferenciar, Sérgio, a concessão de um porto público da autorização para um porto privado que já existe. Falou do Espírito Santo, tem em Aracruz o porto, o TUP, o Terminal de Uso Privado da Portocel. A área privada, todo investimento privado, todo risco privado. É diferente num porto público, que a área pública já tem toda a estrutura, a superestrutura pública, e aí sim faz só uma concessão ou arrendamento de um terminal, como existe, o modelo hoje, arrenda um terminal para BTP, arrenda um terminal para Santos Brasil, mas nós temos um TUP no nosso porto, que foi construído pela DPW. Ali é um TUP, que toda a área privada foi todo construído com dinheiro privado, que está fora da poligonal do porto público. Agora, eu queria ainda passar um recado, a questão da relação capital e trabalho. Tá? Esse é um ponto hoje de grande discussão, que interessa muito ao público aqui da Baixada Santista, porque a economia de Santos gira em torno do porto e os trabalhadores hoje, muitos trabalham no porto. Tá? A nossa ideia foi prestigiar o trabalhador portuário, mas nós não tiramos, primeiro, essa é uma informação importante, nenhum direito individual de trabalhador portuário. Os direitos dos trabalhadores portuários foram todos mantidos, mas nós mexemos na estrutura de gestão. Se em 93 já houve a transferência da organização, da administração da mão de obra, do sindicato
por um órgão denominado OGMO, órgão gestor de mão de obra portuária. Se 2015 houve a criação dos terminais de uso privado, o fomento à criação, já existiam, mas o fomento aos portos privados, com a ausência da obrigatoriedade de requisitar trabalhadores, ainda que vinculados do órgão gestor de mão de obra, hoje nós temos um outro modelo que nós estamos sugerindo, que é uma abertura do mercado de trabalho para o trabalhador santista. Então, a ideia não foi tirar a exclusividade continua do trabalhador portuário, mas não a exclusividade para pessoas, para o Celso, para o Sérgio, sim a exclusividade para quem tiver uma certificação de trabalhador portuário especializado em Portrunner, em RTG, ou seja, o trabalhador, desde que tenha essa qualificação, ele poderá se candidatar à vaga de emprego na situação de trabalhador seletista. Os trabalhadores avulsos, o trabalho mediante o sistema avulso de rodízio, esse continuaria vinculado ao órgão gestor de mão de obra ou até uma empresa prestadora de mão de obra, para que possibilitasse a abertura desse mercado de trabalho, porque hoje o trabalhador que presta serviço pelo modelo avulso presta apenas dentro do porto público, e a ideia é levar esses trabalhadores a possibilidade da utilização desses trabalhadores para os portos privados. E uma informação, nós temos quase 300 portos privados no Brasil. Hoje só tem 2 que utilizam mão de obra portuária avulsa. Todos os demais, os trabalhadores são vinculados e não são trabalhadores portuários registrados no OGMO. E eles têm uma qualificação externa. Então, com isso, nós pretendemos abrir esse mercado de trabalho, dando a exclusividade, quer para trabalho em porto público, quer para porto privado, para trabalhador portuário. Quem? Aquele que tiver qualificação. Um exemplo, a Santos Brasil quer abrir 100 vagas para operar equipamentos extremamente especializados. O modelo mudou muito, Sérgio. Antigamente, o trabalho era braçal. Agora, uma empresa que investe 50 milhões para trazer um equipamento, um Portrunner, chegaram 2 novos aqui na BTP, vão chegar mais 2, equipamentos em que os trabalhadores precisam ser extremamente qualificados, não só para operar, mas para ter uma produtividade, porque os navios têm horário de entrada e de saída. Esses equipamentos é inviável numa metodologia de trabalho um administrador usar um rodízio de 1.000 trabalhadores podendo se apresentar para operar aquele equipamento. Eles querem vincular pelo sistema seletista, o que vai de encontro até a convenção da OIT, que prestigia a permanência do trabalhador no emprego. Então há um comprometimento não só do trabalhador com a vaga, mas da própria empresa com aquele trabalhador, porque ele passa a fazer parte do seu quadro fixo, permanente de trabalhadores. Hoje nós temos um problema que tem que ser enfrentado. A gente não pode fugir desses problemas. O que as empresas querem vincular, só que elas estão obrigadas a vincular só entre os trabalhadores avulsos, registrados no OGMO. Esses trabalhadores avulsos, por terem outras atividades, ou por terem falta de interesse numa vinculação, de estar preso 8 horas por dia, todos os dias da semana, só com a folga, a uma empresa, eles não se candidatam. O que acaba dificultando e criando uma insegurança jurídica, porque esses operadores vão buscar fora dos trabalhadores registrados e depois sofrem ação, porque o sindicato e o Ministério Público diz que não podem contratar fora do sistema. Ou seja, um sistema que acaba criando insegurança jurídica, levando à litigiosidade, o que não é bom para os trabalhadores, não é bom para a economia e para a atração de investimentos tão necessários no Porto de Santos. Celso, você deu uma visão assim, uma visão macro, e pontuando especificamente. A visão é macro, mas é específica. No caso, eu lembro que o ministro Márcio França falava, olha, esse modelo de privatização, tudo é privatizado. Isso não podemos mudar, tirar, perder a nossa autonomia. E aí, essa sua explicação chega, eu
que desconheço, e é justamente essa reflexão. Eu sou um exemplo claro, não sou advogado, desconheço a especificidade da área portuária. Até o Dr. Celso está dando uma lição, uma aula para nós aqui. A mesma coisa acontece com o trabalhador. Se ele não se adequar e tiver capacitação, porque a tecnologia veio para ajudar, realmente a gente entende que é um pressuposto que deve ser mantido, que deve ser atendido. Nós não podemos, primeiro, demonizar a automação. A automação, lógico, ela tira uma quantidade de vagas que acabam sendo transferidas, uma parte delas, para outras atividades. Mas ela ajuda na segurança do trabalho. Um exemplo, voltando a Portocel, que tem o terminal privado lá no Espírito Santo, mas ela opera o terminal da Suzano aqui no Porto de Santos, a Portocel. Então, é uma realidade que nós temos. Ela criou um spread automático. O que vem a ser isso? Para o público que não conhece, os fardos de celulose. Tinham 8 trabalhadores na estiva que tinham que prender os ganchos a uma altura razoável que poderia levar a um acidente. Eles criaram um mecanismo que esses 8 trabalhadores são dispensados. Esse gancho é automático. E com isso você evita acidentes e esses trabalhadores devem ser deslocados para outros locais. Então a gente não pode demonizar a automação, porque ela ajuda na segurança, mas é lógico que nós temos que ter um olhar social para essas vagas, porque não podemos deixar trabalhadores sem emprego. E nós tivemos o cuidado no anteprojeto de os trabalhadores atuais, eles têm por 5 anos garantida a continuidade na prestação de serviço. Eles têm 5 anos para se qualificar e tirar a certificação como qualificado, em que equipamento eles estariam qualificados e, se não, eles ficariam apenas como trabalhadores braçais. Então, a ideia não é desprestigiar esses trabalhadores que foram muito importantes para a criação da riqueza do Brasil e da Baixada Santista, mas é abrir o mercado, criando esse mercado dos terminais privados. E, por exemplo, se o Sérgio e eu quisermos virar trabalhadores portuários hoje, nós não conseguimos. Precisa ter uma seleção. Essa seleção, que é feita pelo OGMO, tá? Muitas vezes, em vários estados, tem se tornado não um mecanismo mais adequado. Por quê? Porque acabam existindo, eu estava num evento em Vitória, semana retrasada, e há uma queixa, o OGMO reclamando que acaba, quase 40% desses trabalhadores que passam, eles são concurseiros. Então, eles estão ali passando uma fase e abandonam depois de qualificados porque passam num concurso melhor. Ou seja, trabalho portuário é uma vocação. E aí, se eu quiser ser trabalhador portuário, eu vou me qualificar, ganhando um certificado. E aí é lógico que eu tenho o olhar para essa atividade. Não vou deixar essa atividade porque eu não estou fazendo a atividade portuária como uma seleção de um concurso para eu buscar uma estabilidade durante um período e buscar um concurso melhor. É o que o Sérgio sabe muito bem, ocorre às vezes na função dentro dos tribunais. Os colegas se formam na faculdade, prestam um concurso para técnico, analista judiciário, analista nível superior, mas ele quer virar juiz, membro do Ministério Público, e aí sai, a gente perde esse funcionário, faz outro concurso público, ou seja, há uma rotatividade que a gente não consegue um comprometimento. Se nós trabalharmos em cima da qualificação profissional, nós teremos esse comprometimento, que o trabalhador vai lá, faz um curso para operar Portrunner, RTG, ou seja, um equipamento, e aí busca o mercado de trabalho. Ou seja, nós temos muitos jovens extremamente qualificados, de nível superior, que poderiam estar buscando esse trabalho, se vinculando a essa atividade portuária, que há uma necessidade de mudança. Outro ponto é abrir o mercado para as mulheres. O trabalho portuário, até para sua origem na organização do sindicato, passava de pai para filho. O trabalhador portuário escolhia aquele filho que ia seguir naquela carreira. Hoje não. E com a mudança desse trabalho braçal para o trabalho mais qualificado e muitas vezes totalmente operando equipamentos
que são todo em inglês, com informação, ele pode ser feito por mulheres. Eu visitei o terminal da Santos Brasil e os RTG já estão sendo operados, aqueles equipamentos que pegam o container e levam para o caminhão ou tiram do caminhão e levam para o pátio, à distância, numa mesa que ela pode subir, descer, com ar-condicionado, ou seja, você não está mais no local efetivo de movimentação, e isso muitas vezes pode ser operado por mulheres. Há uma abertura do mercado. Semana passada ainda visitei o terminal da BTP. Eu vi várias mulheres dirigindo caminhões dentro do terminal. Ou seja, há uma mudança muito grande nesse mercado de trabalho e toda mudança leva a um preconceito inicial. Quando houve a implantação dos OGMOS, os trabalhadores foram extremamente contrários, eles fizeram N movimentações, greve. Hoje, eles querem manter o sistema OGMO. Quando houve a escalação eletrônica, houve muita movimentação de trabalhadores que eles queriam ir lá na parede. Hoje, é impensável, os trabalhadores têm a comodidade de participar do rodízio na sua residência, não precisa se deslocar. E aí, sendo escalado, ele já sai direto para o posto de trabalho. Ou seja, foram alterações que levaram a um preconceito inicial e hoje são defendidas e é impossível você mudar esse sistema de escalação. E eu acho que as nossas propostas disruptivas vão futuramente mostrar que foi o melhor para a atividade econômica, melhor para os trabalhadores, prestigiaram o órgão gestor de mão de obra, muito importante, mas quebraram monopólios que vão melhorar a empregabilidade. Não, o modelo é capital, o modelo é capitalista, mas a Constituição prevê, e naturalmente, essa adequação e as políticas sociais que lá estão na Constituição têm que ser implementadas. E era realmente uma atividade que artesanal, era uma atividade do porto. E hoje ela é a realidade diferente e a necessidade de você readequar para que possa realmente o mercado se expandir. Só com pessoas que entendam mesmo da área, são específicas, conhecimentos específicos para você tornar o maior porto da América Latina, no caso de Santos aqui, apto a acompanhar esse volume todo de negócios que o Brasil tem feito com China e com outros países. Infelizmente, nosso tempo está aqui, mas antes eu queria perguntar para o Celso em que pé está, em que momento está o anteprojeto, está para ser votado, ele já terminou, o relatório já chegou ao final? Todo o anteprojeto foi guiado pelos princípios da Constituição. E lá no 170 da Ordem Econômica Constitucional está muito claro, sincronicidade entre a livre iniciativa e valorização do trabalho humano foi a nossa diretriz desde o início do projeto. O anteprojeto nós já entregamos para a Câmara dos Deputados, nós finalizamos um relatório de quase 500 páginas, o anteprojeto de lei tem 150 artigos, estabelecemos todo o sistema portuário. Está na mão agora da nova legislatura, do Hugo Mota, presidente da Câmara, nomear uma comissão especial, designar relator para que haja tramitação dentro do Congresso Nacional. A informação que nós temos é que isso deve ocorrer no máximo até meados de março. Tá, o carnaval atrapalhou, mas se não sair até o final do mês de fevereiro, deve sair no começo de março a criação dessa comissão especial. E aí é o trâmite de um projeto de lei normal. O trabalho dos juristas foi um trabalho técnico, com base na Constituição, com base em toda a análise que a gente fez de segurança jurídica, descentralização, desburocratização, simplificação, prestígio à negociação coletiva, valorização do trabalho humano, liberdade sindical, todos os princípios constitucionais nós aderimos, nós respeitamos no anteprojeto. Agora, aguardar que a Câmara dos Deputados dê um andamento, nós provavelmente seremos chamados para participar de uma forma ativa, colaborando com a Câmara, com todas as informações necessárias relativas ao nosso anteprojeto. E, terminando, gostaria de agradecer o convite, parabenizar o Sérgio
pelo programa aí. Não são só advogados, pelo menos eu sempre que posso assisto, traz muita informação importante para a sociedade santista. Eu que agradeço ao Celso, espero que o nosso legislativo se empenhe, porque isso é um projeto que atende a economia do país. Então ele tem que ser imediato, ele tem que ser célere e dispensar briguinhas ideológicas, e os especialistas fizeram o seu papel e redigiram algo que vai atender a coletividade. Então, naturalmente, um ou outro tem a acrescentar, mas se coloque de lado essas briguinhas ideológicas que atrapalhem, não se cria um muro entre a importância da implementação imediata do projeto. Quero agradecer ao Celso. O Celso foi uma aula aqui para mim. Muito obrigado, porque a gente aprende muito, estando desse lado, você aprende muito com vários assuntos. Esse é um assunto muito específico, muito importante. Grande parte da advocacia e mesmo da magistratura acaba não se debruçando, porque o dia a dia acaba absorvendo, mas é muito importante, principalmente o advogado da região, não só o advogado, o despachante, enfim, o contador, o juiz. Se atenha um pouco, vá pesquisar sobre um anteprojeto, porque é muito importante para a nossa região. E aprenda também como a gente pode contribuir e auxiliar também para a própria cidade. Muito obrigado aí, e eu que te agradeço pela aula. Obrigado, e passar uma informação para o público. Eu estou coordenando uma pós-graduação Lato Sensu, agora teremos o primeiro mestrado em Direito Portuário Marítimo com apoio institucional da OAB de Santos, lá na Universidade de Santa Cecília, e todos são convidados, porque eu acho muito importante que a Baixada Santista realmente seja o berço do conhecimento em Direito Portuário Marítimo para o Brasil. Obrigado.